Bom, pessoal, bom dia. A gente vai falar hoje um pouco então sobre resiliência. É uma história verídica, né, sobre realmente uma pescaria de lagosta, né? Essa história específica, ela não começou sendo uma pescaria para lagosta especificamente, mas acabou, assim, uma das habilidades que a pesca submarina traz para a gente é essa coisa de você conseguir, você precisar e conseguir mudar no meio do caminho, sem perder a vontade, sem perder o ímpeto de conseguir chegar no seu objetivo. Mas uma outra habilidade também que a gente tem na pesca submarina é o controle de ansiedade. Então a gente vai treinar um pouquinho dele e a história do lagostão não será agora. A gente primeiro vai conhecer um pouquinho de como é que se chega até a hora de efetivamente ele é uma vareta e na ponta tem um anzol, que geralmente é um vai voltar aí ali, né? Acho que parou. Tá? A pesca submarina é a pesca mais seletiva que existe. Por quê? Ela acontece com um indivíduo capturado por vez. Às vezes acontece de dois até três, mas é algo muito raro. E só é pescado aquele indivíduo, e aí seja lagosta, peixe, siri, caranguejo, camarão, seja lá o que for, só é pescado aquele indivíduo que o pescador sub vê, entende que já tem um tamanho apropriado, não está, como no caso das lagostas, né, a gente chama de a lagosta está ovada. Então é aquela lagosta que está pronta para procriar. Ela já está com o abdômen cheio de ovinhos. Quando a gente consegue ver que ela está ovada e não pega aquele indivíduo. Não pegamos menores, não pegamos peixes que não sejam bons para comer. Enfim, ela é muito seletiva exatamente por isso. A prática da pesca submarina ela demanda da gente uma tranquilidade que é um pouco acima da grande média. Por quê? Tudo dentro do mar acontece de câmera lenta, acontece em câmera lenta. Apesar de a gente ter peixes que nadam muito rápido, quando a gente está dentro do ambiente da pesca submarina, que no meu caso estou falando do mar, mas o rio acontece da mesma forma, se você fizer qualquer movimento brusco, o peixe se espanta e ele se afasta. Então você não consegue capturar o peixe. Todos os movimentos são câmera lenta. Então, para olhar para a direita, a gente vai se virar lentamente, acompanhando como se fosse um movimento de uma planta que está ali naquele ambiente. É necessário que a gente consiga manter a calma, porque toda vez que a gente fica nervoso, né, que a gente fica ansioso, nosso coração acelera e aumenta o nosso consumo do nosso combustível, que é o oxigênio. E o oxigênio é, neste momento, o bem mais precioso que a gente tem, porque é tudo o que a gente tem a partir do momento que eu saio da superfície e começo uma imersão é um fôlego para descer até a profundidade que eu preciso, encontrar o que eu estou procurando para pescar, capturar o que eu estou procurando para pescar e voltar para a superfície. Tem muita gente que me pergunta assim: ah, você faz pesca sub, mas você desce quantos metros? Descer, você desce quantos metros você quiser. O importante é lembrar que você precisa voltar. Então, não é uma única. Desce, fica o tempo que você consegue para fazer o que você precisa, né, a sua pesca, e volta. E aí tem uma máxima dentro da pesca sub que é: o bom pescador é aquele que volta para casa. Então, não é o que fica muito tempo, não é o que pega muito peixe, mas é aquele que volta para casa em segurança. Por quê?
É um esporte fascinante, mas é um esporte que não admite erros, porque a gente tem um fôlego. Se esse um fôlego a gente ultrapassar o limite dele, o preço que se paga é muito alto. Você não tem outra chance. Não é videogame, né? Não recomeça dali. Então, é um esporte também que nos ensina muito a respeitar as coisas simples. Um fôlego. Quantas vezes a gente inspira e expira durante o dia inteiro, né? E a gente não se dá conta disso, né? Ontem a Ângela estava falando, né, da importância do pulmão para a gente. No meu caso, total. Eu sou apaixonado com esse estudo, né, das habilidades que a gente tem até onde a gente pode levar o nosso corpo. Bom, então você já tem agora uma noção do que é a pesca submarina, né? E aí, para fazer a pesca submarina, diferentemente do mergulho autônomo, e aí quem tem vontade de conhecer o fundo do mar, mergulho autônomo, ele é para todo mundo. Ele não exige preparo físico, ele não exige que você seja um grande nadador, que você, sei lá, você seja forte, que seja rápido, nada disso. Ele é um mergulho para tranquilidade, para admirar o fundo do mar. Mais uma vez, movimentos em câmera lenta. Quanto mais lento você for e conseguir manter a sua calma, menos oxigênio você vai utilizar, e aí mais tempo seu cilindro vai ter oxigênio e mais tempo você fica no fundo do mar. Qual é a diferença do mergulho com o cilindro, o mergulho autônomo, para a pesca submarina? É que os dois cilindros que nós usamos na pesca submarina estão aqui dentro. Então, são nossos pulmões. E no Brasil, é proibida a pesca com meios artificiais, exceto para alguns profissionais. Mas a grande maioria das pessoas é proibido utilizar meios artificiais, que seriam um cilindro ou um compressor. E aí o pessoal do Nordeste já deve ter visto ou ouvido falar. No Nordeste pratica muito a pesca com um compressor e uma mangueira ligada até o bar. Mas às vezes são pessoas que não têm um treinamento para aquilo e acabam se colocando em risco porque vão a profundidades muito grandes e não fazem uma parada obrigatória de segurança no retorno. E aí acontece algumas doenças descompressivas, que é motivo para mais uma hora de conversa. Mas, então vamos lá. Voltando para a pesca submarina exige um treinamento físico. É necessário que a gente tenha musculatura nadadeiras que geralmente se aproximam aí de 1 metro de pala. Então ela é uma nadadeira pesada, mas que te impulsiona o suficiente para poder descer a profundidades abaixo de 15 metros. Vamos colocar assim que é uma média de pescadores que já têm bastante sucesso. A gente precisa de muita resistência, porque ontem, né, na verdade, agora há pouco, eu fui para o mar, né? A gente está aqui hoje com uma condição excelente aqui em Vila Velha. A água está limpinha, o mar está com uma temperatura excelente. Todo mundo do grupo que eu participo aqui falou que estava pegando peixe, lagosta. Eu falei, não, tem que aproveitar a oportunidade. E aí é mais uma habilidade que a pesca sub traz para a gente. Você tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque se você deixa para o dia seguinte, pode entrar um vento sul, aqui no meu caso, né? Entra um vento sul e vira o fundo do mar e a água suja. Acabou. Você vai esperar ali mais uma semana, duas talvez, para talvez conseguir uma água limpa. Então, a oportunidade apareceu, vai, se joga, né? Você tem que ir nessa oportunidade. É, era o ideal para mim? Não, não era o ideal, porque ontem eu saí de casa por volta de 7h30 da noite, mais ou menos, e eu cheguei em casa 1h30 da manhã. Resolvi fazer uma pesca um pouquinho diferente. Eu tenho um coral que fica próximo aqui, ele é bem mais perto, mas eu fui um pouco mais longe porque eu queria aproveitar mais essa oportunidade da água limpa e temperatura boa. Então eu fui até uma ilha que fica a 1 quilômetro daqui da areia.
E tive algumas intempéries lá, mas, mais uma vez, a pesca sub também ensina para a gente que quando tudo parece que está dando errado, é hora de você respirar, se centrar, e aí a meditação ajuda demais, e recomeçar dali de onde você está, né? Agradecer pelas coisas que aconteceram que pareceram não ser tão positivas, mas tudo bem, vamos embora, né? O bem mais importante continua ali, que é a vida, e aí a gente pode ter mais um fôlego para poder continuar. E, bom, então a gente já sabe o que é mais ou menos a pesca sub, já sabemos que precisamos de um treino físico, e aí entra a parte da respiração. É, a respiração é fundamental na pesca submarina. E eu faço um treinamento que ele não é um treinamento é um treinamento contínuo, né? Treinamento sim, muito forte do diafragma, de o tempo todo respirar com o diafragma, fazer essa respiração. E aí, o nome que eu geralmente dou é essa respiração diafragmática, que joga lá para debaixo da barriga, depois a intercostal, que é aqui no meio, né, nas nossas costelas, e depois a clavicular, que é aqui em cima. Então, enche primeiro a parte de baixo, depois o meio, depois joga o cima para aproveitar ao máximo a capacidade do pulmão. E eu faço essa respiração 4x4, né, que é o nome que a gente dá aqui na pesca submarina, inspira 4, segura 4, expira 4, segura 4, mas de uma maneira um pouco mais forte e intensa no treinamento. Eu faço normalmente andando na areia da praia e fazendo 6x6 ou 8x8. 8x8 ainda é forçado para mim, mas o 6x6 já flui mais tranquilamente. Então, por que que isso é importante? Porque eu também acostumo o meu corpo a, a estar num ambiente, né, estar numa situação de baixo oxigênio. E aí tem um outro treinamento, por exemplo, um outro exercício que eu faço é de inspirar algumas vezes, e aí eu sopro todo o ar, seguro e ando na areia por 30 segundos, sem nada de ar dentro dos pulmões. Mais uma vez, importante para que o corpo saiba e eu consiga identificar aquele momento que é o momento de largar tudo, e é realmente tudo. Você larga sua arbalete, né, que é a arma de mergulho que a gente usa para pegar peixes, larga o seu bicheiro, solta o cinto de lastro, que a gente usa um cinto de chumbo para poder facilitar a descida, larga tudo e sobe, porque quando você treina, você conhece o seu corpo e sabe que se você não fizer aquilo naquele momento, você está colocando em risco aquele um fôlego. E, mais uma vez, não tem uma segunda chance. Então, deixa o equipamento para trás e vamos continuar, né? Deixa a vida que segue. Bom, agora que a gente já tem todo esse arcabouço, dá para a gente entrar efetivamente na história do Lagostão. E aí eu vou dizer para vocês que a história do Lagostão, novamente, é uma história verídica, mas eu teria várias histórias de pesca submarina que vão trazer para a gente essa questão da resiliência. E por que que essa é tão especial? Porque foi um dia que eu tive uma conversa com a Aline e tinha acabado de acontecer esse dia, né? Então foi uma história que acabou me marcando bastante. E foi um dia de férias aqui, em Vila Velha, Espírito Santo. A água não estava muito limpa, ela estava bem fria, estava dando na faixa ali de 20, 21 graus. E minhas férias estavam acabando e eu não tinha conseguido mergulhar, porque peguei as férias numa época em que estava entrando muita frente fria, não parava de chover, a água não limpava. Mas eu um dia estava, né, tava em casa e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um treino de luxo. Ao invés de treinar, né, no seco, né, como a gente chama, né, aqui dentro do apartamento, ou na praia, ou um treino em piscina, eu vou treinar direto no menor que eu tenho, que é
exatamente para água mais turva, e peguei o meu bicheiro e coloquei coloquei na boia e fui para o mar. É, nadei até o coral fica em torno de 150, 200 metros da areia, e comecei a fazer algumas imersões. E aí vem o primeiro ponto, né, da resiliência. Quando eu saio para fazer esse tipo de mergulho, né, aqui no coral, às vezes à noite, né, assim, para pegar lagosta à noite é melhor, geralmente eu faço em torno de 90 a 120 imersões. E não muito raro, a gente faz essa quantidade de imersões e não pega nada. Você não pega nenhuma lagostinha, nem um peixinho, nada. Às vezes até vê, mas não tem oportunidade de conseguir atirar ou de conseguir capturar. Então, é saber que você vai sair para fazer de 90 a 120 imersões, uma média, e talvez não, o resultado seja zero, o resultado de capturas seja zero. Então, é o primeiro ponto de resiliência que a gente já sai sabendo disso. E aí, bom, nesse dia eu saí, então, comecei a fazer as imersões e parava no fundo e olhava para um lado, olhava para o outro, e até então eu estava com um arbalete na mão tentando capturar algum peixe. E não tinha peixe de tamanho bom o suficiente. Quando aparecia um peixe com tamanho bom, era um peixe que a carne não é muito boa, então não compensava atirar. E eu nadei em torno de, assim, em linha reta, em torno de 1 quilômetro, que é mais ou menos a distância que eu percorri ali no coral. Só que o coral a gente não mergulha em linha reta, a gente mergulha indo de um lado para o outro do coral. Então, não sei, provavelmente deu ali em torno de 2,5 quilômetros, nadando, prendendo a respiração, afundando, parando, água fria, um pouco turva. É, às vezes dá aquela ansiedade, né, poxa, eu queria tanto, por que que não aparece um peixinho aqui para mim? E você pensa em várias coisas, mas nada estava dando certo, né? Tentava de um jeito, tentava do outro, na parte mais funda, parte mais rasa. E aí eu estava assim, pronto para poder sair sem nada novamente, né? Tinha feito meu treino de luxo. Quando eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Vou mudar um pouco a estratégia. Se não está dando certo desse jeito, vamos fazer de um outro jeito. Levei a minha arma até a boia, prendi, peguei o bicheiro e falei, vou começar um negócio diferente agora. E aí eu comecei a mergulhar procurando por lagostas. E como é que a gente procura lagosta? Principalmente durante o dia. Durante o dia elas geralmente estão bem escondidas. Você tem que ir procurando dentro das locas, dentro das fendas, por baixo de pedras, às vezes até uma caverninha, que às vezes ela está de cabeça para baixo da caverninha. Por vezes a gente tem que entrar nessa caverninha, fica só a ponta do pé de pato lá para lá de fora. E, enfim, é um tipo de mergulho que aí vai demandar um pouquinho mais de esforço físico, porque a gente acaba tendo que se embrenhar no meio das pedras, olhar por baixo, vir para um lado, vir para outro. Mas era o que eu tinha, né? Então eu comecei a procurar essa lagosta. Isso já tinha em torno de 2 horas que eu estava dentro d'água, sem ver nada. E toda fenda, todo loca, todo buraco que eu olhava e não via, dava aquela de nada. Volta, respira de novo, faz a sua preparação, desce mais uma vez, procura aqui, procura ali, nada. Anda mais um pedaço, sobe, respira. E aí entra a parte da resiliência, né? Eu poderia ter desistido no momento em que eu não tinha visto nenhum peixe, no momento em que eu procurei 2, 3, 4, 5, 6, 20 locas, 30 fendas e não vi nenhuma lagosta, não vi nada, mas eu não desisti ali. Eu falei, não, eu vou pegar uma lagosta hoje. Hoje eu tenho que achar uma lagosta antes de sair daqui. E continuei procurando. Eu fiquei mais ou menos mais 1 hora dentro da água, já estava sentindo frio, porque a minha roupa é uma roupa de 3,5 mm.
E aí, só para vocês entenderem, a gente tem roupas de 1 milímetro, de 2, de 3, tem essa de 3,5, 5, 7, e aí passa para outras roupas mais especiais que são semi-secas e secas. Para a minha região aqui, a roupa de 3,5 ela é suficiente em dias de verão. Quando a gente pega o inverno mesmo, que a água bate 19 graus, depois de um certo tempo a gente sente frio, e é frio de verdade. E segurar a respiração com frio é um desafio um pouco maior. Então, eu já estava tremendo, de verdade, assim. Quando eu enchia o pulmão de ar e descia, que eu segurava na pedra para poder olhar, eu sentia que estava, assim, a mão tremendo, o peito aqui tremendo. Mas eu tinha o propósito e eu falei, não, eu vou pegar essa lagosta. E entre uma fenda e outra, um buraco e outro, eis que uma pedra, e que era mais uma pedra. Era mais uma pedra que estava sobre outras, né, ali sobre o coral, e mais uma loca, que eu poderia ter passado por cima. Mas aquela loca eu falei, não, essa aqui eu não posso deixar passar também, não. Vamos, todas elas eu tenho que olhar. E quando eu olho debaixo dela, quem está lá? O meu lagostão. Exatamente de cabeça para baixo, presa no teto dessa pedra. Aí entra aquela outra parte que eu falei com vocês. Um fôlego, uma chance. Porque se você erra o bote na pesca submarina, é difícil você ter uma segunda chance. Geralmente a lagosta vai sair batendo no meio das fendas, o peixe se afasta, seja lá o que for, o animal, né, no instinto de sobrevivência, ele se afasta. Então, depois de tudo isso, 3 horas, frio, cansaço, toda aquela preparação, eu tinha aquela única chance. E aí entra a calma, a tranquilidade para o treinamento, né? E a experiência que você vai adquirindo de como se aproximar, que movimento fazer, para poder garantir que você não vai perder aquele lagostão. E aí eu tive êxito nessa captura especificamente. Foi realmente um lagostão. Ela pesou 800 gramas, quase 1 quilo de lagosta, então a bicha é bem, bem grandinha. E, e aí eu subi, coloquei na boia, agradeci a Deus, que falou, eu falei que queria pegar uma, obrigado, Deus, você me deu a oportunidade e ela está aqui. Agora está na hora de ir para casa. E aí voltei nadando, né, até a areia, vim para casa, feliz da vida, porque o meu treino de luxo eu tinha conseguido alcançar o meu o, o objetivo que eu queria, né? Era treinar. E aí lá no meio eu mudei esse foco porque eu queria, né, ter assim, muita vontade, aquela coisa realmente o desejo ardente e consegui capturar essa lagosta. E aí eu queria convidar vocês agora para a gente fazer a nossa respiração em 4 tempos e a gente poder fechar os olhos. Eu vou te pedir, Aline, para você me ajudar a controlar o tempo, para a gente poder fechar os olhos e pensar no nosso lagostão. Qual é o lagostão que a gente está buscando? E se a gente ainda não tem, a gente conseguir encontrar esse lagostão. Então, vamos lá? Ajeitar o nosso corpo. E vamos fazer nossa inspiração. E aí, Aline, você dá a licença poética. Quem conseguir já tiver essa consciência corporal, vamos começar diafragmática, intercostal e depois clavicular, para a gente mandar a maior quantidade possível de oxigênio e oxigenar o nosso cérebro também. Então vamos lá. Inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura,
Inspira, segura, expira, segura. E agora a gente vai visualizar esse lagostão que a gente está buscando. Vamos entender que para a gente chegar até esse lagostão, há uma preparação, um treinamento. Não se chega até o lagostão sentado no sofá. Não se ganha condição física assistindo TV. Às vezes o lagostão só te dá uma oportunidade. E essa oportunidade nem sempre é a oportunidade mais clara e fácil. Por vezes, a gente passa por cima da loca do lagostão, mas não empenha o esforço necessário para olhar por dentro da loca, por debaixo da pedra. E a gente passa por cima do lagostão sem nem saber que ele estava ali. Quando a gente encontra o lagostão, a gente tem que estar preparado, tem que manter a calma, tem que saber o que fazer para não espantar o lagostão. É importante também a gente considerar a importância do lagostão versus outras coisas que nós temos na vida. Nem sempre o lagostão vale mais do que o que você já tem. Não há sentido em pegar o lagostão e ultrapassar o limite de um fôlego. Então, nós também devemos saber abrir mão desse lagostão quando a situação não permitir que a gente capture o lagostão. Com o mesmo peso, é importante a gente saber que nós merecemos aquele lagostão, porque toda preparação, toda respiração, todo o fôlego que a gente conseguiu juntar naquele momento, a vontade e o empenho que nós tivemos de olhar
pedra por pedra, fenda por fenda, encontrar o lagostão de cabeça para baixo, naquela pedra específica, dentro da loca, nos faz merecedores de capturar esse lagostão. E após capturar esse lagostão, nós merecemos comemorar. Nós merecemos mais do que nós temos hoje. Cinco, quatro, três, dois, um. Saúde. Até Hoje eu já falei melhorou a demais, hein? respiração da Silvana aí. Saiu outras coisas aí. Que história maravilhosa, hein, gente? A gente tem 2 minutinhos para falar alguma coisa para ele. Tá todo mundo Bom recuperando o dia. fôlego ainda. Eu falei ontem que eu estava curiosa para a história da pescaria, porque eu estava tentando imaginar, fiquei o dia inteiro imaginando como que seria a aula do Kleber com pescaria e resiliência, porque eu tenho um limitador, eu amo água, mar, praia, piscina, mas eu tenho fobia de peixe. Para vocês pode ser ridículo, pode dar risada, mas eu tenho pavor. Não consigo comer peixe que tem a cara de peixe na minha frente, tem que ser um filé de alguma coisa. E eu, japonesa, né, come peixe toda hora. Então a Angela sabe, pode ser ridículo para vocês, mas durante a sua explicação, meu coração disparou várias vezes, porque eu fiquei imaginando você mergulhando. Essa sua vida foi um mundo muito novo que você me apresentou hoje. E
Hoje, na fase de vida que eu tô com um lagostão bem grande, bem bonito, bem desafiador na minha frente. E você contando do seu treino de luxo, é o que eu tô vivendo. É aquela coisa de, nossa, hoje não deu certo, mas tudo bem, vai dar tudo certo, vamos olhar para a direita. Não deu certo também. Vamos na toca mais para baixo. E vamos todo dia se reinventando. E o que veio na minha cabeça é que, olha como eu sou privilegiada, porque você trabalha sob a pressão de um fôlego. Eu não, nós não. Quando a gente está tentando as coisas nas nossas vidas, a gente tem a oportunidade de, tipo, não deu certo, vamos de novo, e eu não vou morrer, entendeu? Então, assim, é um desafio na sua área, e eu acho que é um privilégio nosso. Porque, assim, cara, por que você Vai vai acabar o desistir se não tempo, deu certo? gente. A gente continua lá no grupo. Tá bom. Gratidão, Kleber, gratidão pela história. Tenho certeza que vão ter muitos comentários aí, porque mexe com a gente, o Lagostão mexe com a gente. Sim. Tenha um excepcional dia, pessoal. E vamos comentar lá no grupo. Agradecer esse aulão do Kleber. Tchau, gente.